Terça-feira, hoje dia 5 de maio de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento dos conselhos de Deus. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Nós agradecemos a todos os irmãos e irmãs que têm orado por nós. Verdade. Não têm se esquecido de nós. Verdade. Nós temos sentido, irmãos, que como é valorosa a oração de um justo, quando alcança a gente. Sabemos que nós estamos em pé e com essa força para todos os dias, há mais de 6 anos, todos os dias. Ultimamente nessas plataformas, nós estamos aí desde o dia 8 de novembro do ano passado, mas antes já nós estávamos nos grupos de WhatsApp por muitos anos. Mas o Senhor nunca nos deixou triste, irmãos, aflito, e dizer assim, hoje eu não vou falar nada. Mesmo eu ficando hospitalizado 7 dias por causa daquele acidente que tive no meu trabalho aqui em casa, né? Tive um dedo implantado, minha mão ficou com sequelas fortes, mas de lá do hospital eu gravava um áudio para os irmãos. Então nunca deixamos, e a nossa intenção, irmãos, é ir até o fim. A Esther sempre diz, eu já ouvi ela testemunhar muitas vezes, eu quero me deixar gastar como uma vela que vai queimando, queimando, até o fim. É isso, Esther? É isso aí. Até o fim. Nós também, irmãos, você também. Faça esse propósito. Vale a pena ter o zelo de Deus no teu coração. O salmista Davi, no Salmo 69, versículo 9, ele diz, o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Quem ama o Senhor, irmãos, também ama o lugar aonde ele congrega, aonde ele vive. Eu estava olhando hoje um comentário de uma irmã dizendo a dificuldade que ela tem para congregar. Ela disse que não tem mais como se concentrar para a oração. Todo mundo conversando. É um entra e sai na hora do culto. E celular tocando em todo canto, dentro da casa do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, eu não diria como realmente me concentrar para a oração com barulho assim, gente entrando e saindo, não respeitando ninguém. Na hora da mensagem, volto as costas para a palavra. Na hora da leitura da palavra, sai para fora. Irmãos, nosso templo aqui onde eu dirijo há 30 anos, vai fazer já 30 anos, que eu chamo o nosso templo sede aqui da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Muita gente pergunta aonde eu congrego, né? Há 30 anos eu dirijo aqui. Então, eu sempre ensinei para os irmãos, a partir do momento que você entra naquele portão lá da frente, o culto já começou, já iniciou. E vai entrando, vai dobrando o teu joelho. Ninguém é obrigado. Se você for visitar e não quer dobrar o joelho, fica sentado. Mas não é lugar de conversar também. É um lugar santo. E nós precisamos manter isso. Mas se não sair do altar, é isso, irmãos, daquele que está lá na frente, as coisas vão ficando tudo igual, em todo lugar. Essa irmã ainda disse, quem dera congregar ou morar perto do irmão, para congregar com o irmão, para ouvir sempre a palavra. E talvez a senhora também vai se escandalizar algum dia. Onde tem o povo, irmã, acontecem as coisas, mas a ordem precisa ser mantida. Quantas vezes, a Esther está aí, pode dizer, que eu paro um pouquinho até
que alguém que está lá visitando ou coisa assim, deixa de conversar. Daí eles veem que eu parei, olham para mim, eu olho para eles, não precisa nem falar nada. Eles já sabem o que é. O som muito alto também, as músicas que não tem mais aqueles ritmos divinos, que não tem mais o som do hino sacro, tocam qualquer coisa que ouvem por aí, sem nem saber quem foi o autor daquela melodia, daquele hino, não sabem. Mas quando o Espírito Santo, irmãos, está no meio, as coisas acontecem. Quando você presta atenção no céu, o céu se abre. Amém. E a glória de Deus Amém. se manifesta no meio do povo de Deus. Veja o que Jesus achou quando entrou no templo em Jerusalém para cumprir-se a profecia do Salmo 69:9. Ele olhou, lá estavam os vendedores de animais, de aves para sacrifício, e estava também os cambistas. Ele ficou tão revoltado, Jesus se revoltou, não chegou a bater em ninguém, mas virou a mesa dos cambistas, sortou aqueles animais e disse uma palavra dura, que está em Mateus 21:13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido num covil de ladrões. É dura essa palavra, mas é o que o homem precisa ouvir. É o zelo de Deus. Nós sempre falamos aqui, irmãos, sobre o zelo de Deus. A Esther já vai falar um pouquinho. O apóstolo Paulo, quando ele estava se despedindo da Ásia, era a última viagem dele, ele chamou os presbíteros, anciões de Éfeso para Mileto e fez uma reunião com ele. Falou tudo para eles. Ele podia se colocar diante daqueles anciões como um espelho e dizer, olhem para mim e vejam como eu conduzi o povo de Deus até aqui. Ele diz assim no versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E ele pediu para os anciões, para os presbíteros, dizendo assim, olhai por vós mesmos, meu Deus, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, que seja bispo, ancião ou presbítero, e para apacentardes a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Isso é pouca responsabilidade, irmãos. E ele também diz em 1 Coríntios, que o zelo, 2 Coríntios, que o zelo de Deus me consome. Me suporte um pouco mais, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Zelo de Deus. Todo o conselho de Deus e todo o zelo de Deus. Como é que você, Esther, vai se sentir num lugar assim, sem ordem? É impossível. É impossível. Porque se nós der ouvido o que é falado ali na palavra, o que é pregado, os louvores a Deus, aquilo vai enchendo a nossa alma e nós vamos guardando dentro de nós. E se nós não der ouvido, quem sabe amanhã já, nós vamos precisar daquela palavra para ser livre de algum mal. Mas nós já não guardamos aquela palavra. Nós ficamos distraídos. Irmãos, como foi lido ali, que Paulo mandou chamar aqueles homens de Deus, que estava lá em Éfeso, né? Ali para Mileto.
E ele disse, eu vou dizer para vocês todos os conselhos de Deus. Todos, todos. Tudo o que Deus queria dizer, ele estava, podemos até dizer, uma profecia para aqueles homens. Porque ele disse Com tudo. Com certeza, uma profecia. Porque ele disse tudo. Ele disse até, ele temia, até que quando ele fosse embora, porque era a última vez que ele estava passando ali, eles não iam mais ver o rosto dele ali. Ele mesmo disse. Ele mesmo disse. Ele disse que vão surgir lobos no meio de vocês. De entre vós mesmo. Daqueles que estavam escutando. Mas será que eles deram ouvido? Não, aqueles que não deram ouvido foram os que se tornaram aqueles maus ensinadores. Lobos que vão devorar o rebanho. O rebanho do Senhor. Irmãos queridos, que nós sempre possamos prestar bastante atenção naquilo que é dito da palavra de Deus. Meu esposo sempre fala aqui que tem uma irmã que já faleceu, que era a tia dele. Ela não sabia ler, mas ela dobrava o joelho na igreja e ela só dizia: é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Senhor. E quem estava em redor dela já começava a se alegrar. E o fogo caía. Por quê? Porque era a palavra do Senhor que ia ser pregada naquele culto. Que Deus nos ajude, irmãos, a dar bastante atenção na palavra de Deus. Essa tia que ela fala, eles se converteram em 1938. O tio Osório Cone, que irmão do meu pai, o mais velho. Ele, através dele, entrou o evangelho na família. E a minha tia tinha um certo problema. Ela era atormentada por um espírito maligno. Eles não tinham filhos ainda. E um dia, passando na frente de uma casa onde estavam fazendo os primeiros cultos, aqui no Alto Vale do Itajaí. E o meu tio disse, vamos entrar aí, Amália, para dar uma olhada. E ela não quis entrar. Mas entrou lá e nunca mais saíram. É verdade. Nunca mais. Foi liberta, porque o zelo de Deus com certeza estava no coração daquele simples servo do Senhor, que ali estava pregando. E a oração dela, como a Esther fala, ela começava a falar, é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. E de repente o Espírito Santo tomava ela em línguas santas. E a casa de Deus se enchia de alegria. Aleluia! Queridos irmãos, nós precisamos... temos dito, mas a igreja é um lugar público. Claro que é um lugar público, mas é um lugar de reverência, de respeito. Você vai ali para cultuar o Senhor. Outros vão... por curiosidade, mas se vê uma coisa que não é aquilo que eles pensavam que era, como é que eles vão ficar na casa do Senhor? Como vão ficar? Se vão lá para ouvir toda a vida, todo o tempo todo, uma palavra de autoajuda, de promessas, de me dar cá que eu dou para lá, me dá uma boa oferta aqui, deixa isso aqui. A maioria das mensagens hoje estão centradas na prosperidade para esta vida, não é? Parece que desculpe, irmãos, muitos mendigando nos púlpitos. O púlpito não é um lugar de mendigar, mas é lugar de entregar a riqueza maior dessa vida, que é a palavra da salvação, que é a bendita e eterna palavra da salvação. Paulo, quando saiu de Mileto, ele disse, não deixei de falar nem publicamente e de casa em casa. Eu anunciei tudo. Estou livre do sangue de vocês. Eu anunciar publicamente era num templo, num lugar, de casa em casa, a palavra de Deus. Então, amados irmãos, a geração mais jovem hoje, ela não está mais ouvindo a voz da igreja. Por quê? Porque os mais velhos estão se calando. Nós somos a voz da igreja na terra, junto com o Espírito Santo.
E a igreja ouve Deus, ouve o Espírito Santo e transmite a palavra. Nós precisamos ouvir Deus falar para poder falar do amor dele para aqueles que precisam ouvir. Meus queridos e santos irmãos, a reserva que Deus mantém sobre essa terra, em todo lugar, escolhidos do Senhor. Não vamos transformar a casa do Senhor, como disse o Senhor Jesus lá em Mateus, capítulo de número 21 e 13. Ele disse, vós transformaste esse lugar. A minha casa é um lugar chamado casa de oração. Mas vós fizeste isso aqui de um covil de ladrões. Meu querido irmão, irmã que fez esse comentário, ainda você vai encontrar um lugar de reverência. Ainda tem homens e mulheres nesse mundo que têm reverência por aquilo que receberam do Senhor, que o Senhor, como ele disse lá em Mileto, Paulo falando para os irmãos, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, anciões, presbíteros sobre a casa de Deus, sobre a igreja do Deus vivo. Nós temos responsabilidade por esse povo e o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Nós precisamos ensinar o povo todo o conselho de Deus. Aleluia. Querido Pai, Aleluia. no nome de Jesus, Aleluia. Talvez, Senhor, nem todos gostam de ouvir estas coisas, mas o teu povo, Aleluia. aqueles que te conhecem, aqueles que te amam, aqueles que ouviram os testemunhos dos nossos antepassados, aqueles que querem trilhar o mesmo caminho difícil que eles trilharam no passado, mas sempre vencedores. Aleluia. Pai de amor, Pai justo, nós vivemos num tempo final, num tempo de angústia, num tempo que cada um quer fazer o que bem entende. Sim, Pai, como se dissesse, ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas com a tua igreja, Pai, tens tudo a ver. Tu és o nosso mestre, tu és o nosso maestro, aleluia. Tu és aquele que orienta a tua igreja no caminho santo. Guarda-nos em ti, Senhor. Ajuda os meus irmãos que estão em angústia e aflição, porque não tem mais nem como orar, como ouvir, enfim, Pai, para que se concentrar, como se estivesse num culto, cultuando a ti. Abre uma porta para eles, Pai querido. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. E amém. Amém. Amados irmãos, Aleluia. tenham mais um abençoado dia na santa Aleluia. paz de Cristo Jesus. Aleluia. Não esqueçam, nós somos a família Cristo em vós, Aleluia. esperança da glória. Se você ainda não fez tua inscrição, faça tua inscrição, compartilhe e também Aleluia. faça teus comentários. Até amanhã, querendo o Senhor.